Saudamos você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida e hoje Ele possa abrir a tua mente, possa revelar o que estava oculto, escondido e também te dar forças para dar sequência à tua caminhada com Cristo. Se você ainda não o conhece, que hoje seja o dia do encontro. Esse é o meu desejo. A mensagem de hoje vai tratar do seguinte tema: como o dragão persegue a mulher. O título pode ser intrigante, ele não está entregando muita coisa, mas tem todo um conteúdo por trás disso aí. E ele tem muito a ver com a nossa vida hoje, mais até do que você pode imaginar. Mas antes de nós falarmos da mensagem, nós vamos fazer aquilo que o Senhor nos recomendou, conforme está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Ali o Senhor diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. A casa do tesouro, onde deve haver o mantimento, para quem não sabe, é a igreja onde há a verdadeira palavra, porque Jesus disse: eu sou o pão da vida, João capítulo 6. Em João capítulo 1, a Bíblia apresenta Jesus como sendo a palavra ou o verbo, ou seja, Ele é quem transmite as mensagens de Deus para nós. Portanto, a igreja verdadeira tem que ser aquela que entrega o que está escrito na Bíblia, e não o que os homens acham. Toda igreja onde o concílio da igreja, onde a opinião do magistério, onde a ideia do pastor é diferente daquilo que está na Bíblia, não é a casa do tesouro. A casa do tesouro é somente aquela onde a Bíblia é soberana. Só vale o que a Bíblia diz, e o que ela não diz não vale. Eu já ouvi certo pastor dizer uma vez: o argumento do silêncio não vale. Qual que é o argumento do silêncio? Não, você dizer que se a Bíblia não diz, então a doutrina não é certa. É o argumento do silêncio. Por que ele disse que o argumento do silêncio não vale? Porque é o que derruba ele, né? Simplesmente por isso, aí não vale. Ora, se a doutrina da minha igreja está fora da palavra, ou seja, a palavra não fala nada sobre ela, então essa doutrina não é de Deus. Faz sentido? Faz sentido, né? Então a casa do tesouro é onde a Bíblia é exaltada e é ensinado só o que está na Bíblia, não a opinião dos outros. Além disso, o dízimo, a oferta, vem para quê? Para que haja mantimento. Então é para a pregação dessa palavra, não é para o pastor andar esbanjando, com luxo, nem nada. A propósito, eu não vivo do evangelho. Eu não recebo a tua oferta, nem o teu dízimo. Eu oferto e dizimo como você. E aí, esse recurso é usado para o avanço da pregação do evangelho. Eu tenho aqui alguns exemplos de folhetos que são realizados. Tem toda uma obra por trás. O folheto tem que ser redigido, revisado, depois é paga a diagramação e a impressão. Então aqui é algum exemplo. Eu tenho 3 aqui na minha mão, mas o ministério tem mais de 10 títulos diferentes de folhetos. Todos eles são gratuitos. Você pode pedir para fazer o teu evangelismo. Se você estiver próximo de Curitiba, venha buscar sem custo. Se você está longe, vai pagar só o valor do envio, do frete. Faça o teu trabalho missionário. Quantos eu posso pedir? Quantos você puder entregar? O que nós não queremos é que fique em casa parado. Além disso, nós estamos desenvolvendo vários trabalhos. Esta semana eu já recebi mais uma prévia de um vídeo editado. Nós estamos desenvolvendo vídeos em vários idiomas e esses vídeos estão sendo propagados na internet. Existe um custo para fazer impulsionamento no Facebook e já estamos fazendo, e já reportei a vocês em semanas passadas, nós já temos dezenas de milhares de pessoas atingidas aqui no Brasil por este meio. Além disso, estamos atingindo também as pessoas pelo meio físico. Tem muitas pessoas recebendo as cartinhas com a mensagem. E aí toda a igreja está envolvida nesse projeto, não só no Brasil, como fora do país. Esse projeto de evangelismo do Atlântico, todas as cidades banhadas pelo Atlântico, tem avançado. Ele depende de meios, e os meios estão sendo usados para que esse projeto avance.
Além disso, nós temos quem vive 100% da obra. Estaremos trazendo aqui no acampamento, o pastor João Carlos é pastor do campo africano. O ministério lá está em cerca de mais de 10 países e ele vem como representante do campo, uma pessoa que está tempo integral na obra. A obra avança, nós já estamos em 20 países até onde conhecemos e contando. Note que com uma estrutura humilde, você vê aqui onde a gente filma, não é nenhum templo faraônico, mas Deus está sendo honrado, tenho certeza, com a obra. O recurso precisa ser bem administrado. Se ele for bem administrado, com o pouco se faz muito. A propósito, quer saber como é a administração aqui? Se você é dizimista ou ofertante, você pode pedir o relatório de aplicação dos dízimos e ofertas e ele vai ser concedido. O desse mês já está praticamente pronto, aliás, o mês de janeiro. Então você pode ver para onde foram canalizados os recursos recebidos dentro do ministério. Por quê? Se há um lugar onde deve haver transparência, é na igreja. Mais até do que nas empresas do mundão aí, certo? Então, você que é conhecedor das finanças, tal, pode nos ajudar a cada vez melhorar a administração. E você que não é, mas tem o coração na obra de Deus, pode orar também, se quiser ver como as coisas estão acontecendo, à vontade. Né? O que importa é que todos nós continuemos unidos no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Não sei se hoje vamos ter as imagens da construção da igreja, nós já estamos na etapa 10. Finalizamos ontem a passagem de massa corrida no templo e agora vamos para as próximas etapas. Realização do piso, azulejos, colocação da cerâmica de banheiro, enfim, e hidráulica elétrica. E finaliza assim a coisa, né? Claro que a hidráulica, os tubos já estão lá, mas é a parte de acabamento, né? Torneiras, essas coisas assim que precisam também. Mas enfim, estamos quase já no final e eu creio, com a graça de Deus, neste ano ainda, você estará assistindo os cultos transmitidos de lá, com uma qualidade de vídeo melhor, uma boa qualidade de áudio e não só o culto, mas também a escolinha das crianças. Você que está convencido por Deus de que esta é a igreja verdadeira e quer canalizar seus dízimos e ofertas para este ministério, nós não temos o hábito de anunciar o número da conta no vídeo, mas nós permitimos que você saiba como fazer através do WhatsApp. Você faz uma consulta e a gente vai te informar como é, tá bom? Quem está fora do Brasil vai discar 55, dentro do Brasil, 41 99509 8425. Agora nós vamos nos colocar em pé. Aqui, aqueles que se prepararam poderão fazer a sua devolução. E nós vamos cantar um hino que está no nosso inário. Também foi desenvolvido com os recursos do Ministério. Você tem interesse? Peça a versão eletrônica. Não tem custo, é de graça, o PDF. O hino é Meu Melhor Momento. Vamos nos colocar em pé? Meu melhor momento foi quando com Cristo tive um encontro que jamais me esquecerei. Da vida cansado no mundo perdido, então a sua doce voz eu escutei. Com tanto amor me chamou, amor que eu jamais fiz por merecer, quando ele me disse assim: vinde a mim, se estás cansado, eu te aliviarei. Com tanto amor me
atraiu com tanto amor que eu não resisti, chorando minha vida a Ele entreguei. Meu melhor momento foi quando o encontrei. Meu melhor momento. Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, que nos altos céus habitas, louvado e exaltado seja o teu santo nome neste dia. Queremos te apresentar estas humildes contribuições em dízimos e ofertas, pedindo a tua bênção sobre elas e também sobre os ofertantes, sobre os dizimistas e sobre o teu povo. Amém. Abra a porta para quem precisa. Dê a cada um segundo a capacidade de administrar com honestidade que o Senhor lhe conferiu. Amém. Pedimos, Senhor, que abençoe todo projeto honesto e justo. E guie, Senhor, a tua igreja, para que os seus membros sempre estejam com o coração voltado ao Senhor e à tua obra. Que as suas vidas estejam depositadas no altar. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha nos acompanhar também em todas as etapas, na condução do teu ministério, na administração dos recursos, na elaboração e implementação dos projetos evangelísticos, e que o mundo inteiro seja alcançado conforme é o teu propósito. Abençoe, Senhor, também este momento de estudo da palavra. Que o Senhor venha falar conosco, mexer com as nossas bases e firmar-nos no caminho eterno. Derrame o teu Espírito sobre nós, sobre a tua igreja e sobre aqueles que assistem em qualquer lugar da terra. Em especial, venha me usar, que não seja eu, mas que o Senhor Jesus transmita a palavra ao teu povo, usando-me como mero instrumento. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Como nós havíamos dito, o título da mensagem de hoje é Como o dragão persegue a igreja. Eu vou escrever o título aqui. Como o dragão persegue a igreja. Está aqui. Primeiro, nós vamos entender quem é o dragão. Em Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 9, nós encontramos o seguinte. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. Som? É? Ok. A mensagem de hoje, ela tem o seguinte tema, já escrevi no quadro, inclusive. Como o dragão persegue a igreja. E a partir desta mensagem nós vamos tirar muitas informações importantes para as nossas vidas. Mas antes de começarmos a cavar, nós temos que entender o significado da frase. A Bíblia, em Apocalipse 12, versículo 9, ela diz o seguinte: foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão é Satanás. O dragão, Satanás, persegue a igreja. Agora, como ele faz isso? Que ninguém pense que ele vai aparecer aqui e dizer: olha, hoje eu vim para destruir você, meu nome é Satanás. Nós que já vivemos alguns anos nesta terra, percebemos que a ação do diabo, ela se dá por meio das pessoas.
Tem muita pessoa que, às vezes, o povão diz, né? Isso aí parece que tem o diabo no couro, não faz nada que preste. Antigamente falava-se assim, né? Hoje já não se usa mais essa expressão. Mas a verdade é que o inimigo usa pessoas para afligir, para perseguir os servos do Senhor. Agora vamos lá, como é que ele vai afligir a igreja como um todo? Vamos pensar, hoje em dia você quer abrir uma igreja, o que é que você faz? Se for no Brasil, existe uma legislação que permite você abrir a igreja. Teu credo, pode ser lá qual seja, desde que não fira as leis do Estado. Aí você vai até um contador, normalmente, ou então se quiser fazer direto, vai lá na junta comercial, abre, né? Depois você tira lá o teu CNPJ, a inscrição estadual vai ser isenta e assim por diante, tal. Daqui a pouco está aberta, juridicamente falando, a tua igreja. Aí você vai, aluga lá uma salinha, qualquer lugar, abre, bota as cadeiras, põe a placa lá fora e pronto, está uma igreja montada. Só que a igreja em si, até aqui o que eu falei, são só coisas que a gente pode considerar como apoio. Por exemplo, a abertura jurídica da igreja é um suporte dado pelo governo para que você possa fazer o teu culto. Mas eu não posso dizer que o número do CNPJ se consista na minha igreja. Tampouco as cadeiras e o templo. O que forma uma igreja são pessoas. Se o templo estiver aberto, não tiver ninguém vai falar que ali é uma igreja, ou que tem uma igreja em funcionamento. A igreja só está funcionando quando tem alguém dirigindo e alguém assistindo. Eventualmente eu vejo, às vezes, né, uma igreja vazia, assim, no meio da tarde, e tem alguém lá falando, tá. Qual a impressão que você dá? Poxa, não tem nada acontecendo aí. Então, posto isso, nós conseguimos claramente entender, é da natureza humana entender que a igreja é composta de pessoas. Não é o templo, não é a infraestrutura e não é a personalidade jurídica, que é o nome que se dá à entidade que você abre lá na junta comercial e depois tira o CNPJ. Ok. Satanás, ele quer perseguir a igreja. Como é que ele vai fazer? Vai usar pessoas, tudo bem, mas os membros da igreja, eles estão infiltrados em diferentes partes da sociedade. Por exemplo, dentro de uma igreja pode ter um pedreiro, um marceneiro, certo? Um contador, um engenheiro, um médico, né? Uma enfermeira e assim vai. Enfim, pessoas que estão em diferentes ramos da sociedade. Crianças, donas de casa, por que não? Certo? Então tá lá, aquela mistura, aposentados, desempregados, enfim. Então cada um está num lugar, aí, numa classe da sociedade. Como é que o diabo vai conseguir perseguir todos ao mesmo tempo? Porque quando fala-se de o dragão perseguir a igreja, a ideia tem que ser essa. Primeiramente, será que a Bíblia fala que o dragão vai perseguir a igreja? Vamos responder esta pergunta. No mesmo capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 13, encontramos que quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. Então o diabo, para quem não sabe, era um anjo. Esse anjo foi lançado do céu à terra. E aí, estando aqui, ele persegue a igreja. Você fala, pô, mas isso não aconteceu muito tempo atrás? Pois é, mas olha só como é que fala, né, que ele perseguiu a mulher. Lá no passado, antes de haverem homens na terra, antes de Deus criar Adão e Eva, Satanás se rebelou. E aí ele foi expulso do céu. Ok, isso aconteceu lá. Só que mais tarde vieram Adão e Eva, daí veio toda a humanidade, chegou até 2020. Aqui estamos nós. E a Bíblia fala que o diabo foi lançado do céu na terra. Opa, então o diabo está lá fazendo alguma coisa. O que é que ele faz hoje? O que é que ele faz? Apocalipse 12, versículo 10, olha lá. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora está chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador dos nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia
e de noite. Ora, o que o diabo faz lá? Quando a gente dá uma escorregadinha na terra, o diabo vai lá e acusa no céu. Tá vendo, fulano? Como é que ele vai entrar aqui um dia? Não, vai tomar o meu lugar como? Se ele faz o que eu faço. Então vai chegar um dia que o diabo vai ser lançado, não vai mais ter do que acusar. E por que ele não vai mais ter do que acusar? Porque o propósito de Deus é que a igreja na terra seja irrepreensível. Está lá em Efésios, se vocês abrirem comigo, vão ver. Efésios. Capítulo 4. Perdão, 5, capítulo 5, versículos 25 em diante. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Esse é o propósito de Deus para com a sua igreja. Então agora a gente consegue montar o cenário. Veja. Hoje em dia, fala-se o seguinte: a igreja é para recolher e acolher os pecadores. Aí vem toda espécie de pecador para a igreja. Isso é verdade. Só que quando eles vêm para a igreja, o propósito de Deus é que eles venham aprender da palavra e através do aprendizado e de colocar em prática o que aprendem, eles mudem. Então as coisas que eu fazia, eu não faço mais. Eu vou mudando a cada tempo. De tal forma que chegará um dia onde a igreja será vista por Deus como irrepreensível. Não tem mais o que repreender. O que tinha que ser corrigido já foi. Chegaram até o ponto em que obedecem em tudo. E quando chega esse ponto, o diabo fica sem palavras lá no céu. Ele era o acusador. Ele ficava acusando, enquanto havia do que acusar. Agora, quando acabam-se os motivos, também o diabo se cala. E quando ele se calar, vai ser a hora dele ser expulso do céu. E aí, sendo ele expulso do céu, ele vem para a terra. E nós vimos lá em Apocalipse 12 que quando ele é expulso, e ele vê que ele está aqui na terra, não tem mais acesso ao céu, então ele persegue a mulher. Quem é a mulher? Nós acabamos de ler. Maridos, amem a mulher como Cristo amou a igreja. Existe um comparativo entre o marido e a mulher e Cristo e a igreja. Cristo é como se fosse o marido da igreja e nós somos a igreja. Cristo vem nos buscar, é o que nós esperamos, não é assim? Por que nós estamos vindo aqui? Porque nós esperamos que ele apareça no céu um dia e vá levar o seu povo fiel e obediente. Ok, então Satanás vai ser lançado à terra e ele vai perseguir a igreja. Mas se a igreja é irrepreensível, como é que o diabo vai usar as pessoas para repreender? Pense você hoje, agora, numa pessoa corretíssima, bondosa, né? Faz tudo certo, não faz mal para ninguém e tal. Como é que você vai conseguir perseguir esta pessoa? A Bíblia fala, certa vez, de alguém que andava tão certinho, que era uma pessoa tão santa, que mesmo os inimigos buscando qualquer filigrana na vida dele, não achavam. Mas ainda assim conseguiram criar problemas para ele. E aí é revelada a estratégia do diabo, a maneira pela qual Satanás vai perseguir a igreja. Nós vamos encontrar no livro de Daniel, capítulo 6. Daniel capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dario, para quem não sabe, Dario
era o rei do Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa era o reino do mundo na época, eles dominavam tudo, como depois os romanos vieram a dominar. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha, irmãos, não precisa ser muito perspicaz para entender o que começou a acontecer lá, né? A tal da inveja, não é assim? Os ciúmes. Esse judeu vai ficar acima de nós como? Versículo 4. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Daniel obedece a Deus. Nós temos que criar um jeito de que a obediência a Deus seja um erro. E se a obediência a Deus se transformar num erro, nós vamos pegar Daniel. Foi o que eles fizeram. Verso 6. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Os puxa-saco, né? Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram um conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Eu acredito que aqui a Bíblia resuma o que eles falaram, né? Porque é o tal do... Hoje em dia você podia dizer o puxa-saco, vaselina, né? Ele joga um confete ali no rei. Não, ele enche o ego do rei. E aí aconselha ele a assinar de forma imprudente o decreto. Durante 30 dias só podem fazer orações para o Senhor. Verso 8. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinaste um edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e, a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. O que eles fizeram? Foram astutos, malandros, né? Bom, não tinha no que pegar a Daniel, porque tudo que ele fazia era certo. Ele obedecia às leis do reino.
Então o que eles tiveram que fazer? Criar uma lei que estivesse em oposição a Deus. Uma lei contrária à vontade de Deus. Deus não queria que Daniel ou qualquer outra pessoa fizessem orações para outro homem. As orações devem ser feitas sempre para Deus. Só que eles fizeram uma lei. Ah, não, a partir de hoje é proibido orar para Deus. Então, se você orar para Deus, você está desobedecendo, você é um criminoso. E desta maneira, Satanás usou os homens para perseguirem o servo de Deus, Daniel, que era irrepreensível. A história conta que Deus livrou Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, Deus o livrou, e mais tarde os seus inimigos foram lançados lá. A prova de que os leões não comeram Daniel por estarem de barriga cheia, foi porque, quando os inimigos foram lançados, no versículo 24, diz que ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos, né? Então os leões estavam com fome. O que aconteceu é que o anjo de Deus preservou Daniel. Então, irmãos, como é que o dragão, Satanás, persegue a igreja? Ele persegue a igreja por meio de leis. Ele usa os homens para fazerem leis contrárias à vontade de Deus. E aí, nós vemos o perigo que se avizinha com relação à igreja. A igreja foi estabelecida por Deus. O ministério quarto anjo, advertência final, está aqui hoje estabelecido com um e apenas um propósito. Que nós, os membros, nós todos, um dia cheguemos a ser irrepreensíveis. De tal maneira que ninguém possa achar um defeito naquilo que nós fazemos, naquilo que nós falamos, na nossa forma de conduta. Ocorre que o diabo está atento para isso. E quando isso acontecer, quando a igreja chegar nesse ponto, quando nós estivermos andando de forma irrepreensível diante de Deus, o diabo vai criar um meio de nos perseguir. Observem bem que um cristão de verdade, por natureza, ele obedece às leis da terra. Porque a Bíblia nos diz para fazer isso. E nós vamos citar aqui alguns exemplos. O primeiro é o exemplo do próprio Senhor Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, nós encontramos a ocasião na qual os judeus, junto com os servos de Herodes, vieram questionar a Jesus sobre se era certo pagar impostos. Uma questão boa até para hoje, né? É certo pagar imposto? É certo emitir nota fiscal para toda venda que você faz? Né? Ah, mesmo quando o imposto é alto? Esta era a questão. Mateus 22, versículo 17. Pergunta deles para Jesus. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Um dinheiro é uma moeda que, na verdade, tinha o nome de denário. Era equivalente ao salário de um dia.
Poxa, mas trabalha um dia para ganhar uma moeda. Só entendam, na época não existiam máquinas para cunhar moedas. Não existia a Casa da Moeda. Não sei se vocês já viram algum vídeo sobre a Casa da Moeda, como é que é, né? Quando eu era criança, esse era o meu sonho, a Casa do Dinheiro. Né? A criança fica deslumbrada com aquilo. Nossa, o lugar onde fabrica o dinheiro é só o ser o dono dela, é você rico. Né? Aquela ideia da criança assim, fantasiando. Mas eu me lembro de ver na televisão, né? Então tinha os tubinhos transparentes e vão saindo as moedas. Né? Na época dos romanos, as moedas tinham que ser cunhadas como? Na base do artesanato. Né? Derreter o metal, fazer uma forminha, jogar lá uma por uma. Se eu tivesse 5 forminhas, saía 5 moedinhas de cada vez. Então era difícil. Portanto, ninguém ganhava assim muitas moedas. Então você trabalhava o dia inteiro, ganhava um denário. Portanto, a moeda até valia bastante. Então eles pagavam o imposto, dar uma moedinha para César, né, a pessoa dava chorando por dentro, né, para entregar aquela moedinha. E aí Jesus então respondeu, versículo 20: de quem é esta efígie e esta inscrição? Ou seja, a moeda tem a cara e a coroa, né? Então tem uma parte onde mostra o valor, está escrito lá, X, no nosso caso, centavos ou reais, R$1, por exemplo. E do outro lado a carinha. E no caso a carinha era do César. Sejam bem-vindos. A carinha do César. De quem é esta efígie e esta inscrição? Disseram-lhes, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus ensinou a todos os cristãos a pagarem os impostos, a obedecerem à lei dos homens. Ah, mas hoje em dia o IPVA está caro. Hoje em dia o ISS está caro, o ICMS é um absurdo, o IPI é inviável. Nossa, existem tantos adjetivos associados aos impostos, né? Sempre negativos. Né? Bom, o que acontece é, dai a César o que é de César. Ele não está perguntando se o César é honesto, se o César cobra muito ou cobra pouco. O que ele está dizendo é pague a César o que é de César. Então o cristão, o que ele faz? Ele paga os impostos. Ele cumpre a lei. Ah, vai chegar o imposto de renda em abril. O cristão declara os seus rendimentos. Certo? Declara. Além disso, o que mais que ele faz? Cristão anda sem cinto de segurança no carro? Não. Por que ele não anda sem cinto? Porque ele obedece às leis dos homens, certo? Cristão entra num lugar sem pagar só porque não tem ninguém olhando ou porque a roleta não está funcionando? Não, ele paga. Eu lembro, muitos anos atrás, tive a oportunidade, estava a trabalho, conheci Paris. E até achei estranho, né? Falei, poxa, dizem que aqui é primeiro mundo, mas o que tinha de gente lá passando por cima da roleta e não pagando, era impressionante, né? Na Suíça, então, que dizem que é tão organizado, né? Então tinha o ônibusinho andando, o ônibus público, limpíssimo, não tinha cobrador. Tinha uma caixinha lá para você ir colocar a moedinha. Aí o que você via? Alguém com a camisetinha verde e amarela, andava, entrava, saía, não pagava nada, né? Agora, o cristão faz isso? Não. O cristão paga, certo? Sempre dá um jeito. Então, lá em Romanos capítulo 13, no versículo 1, o apóstolo Paulo ensinou: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Cristão discute com o guarda do trânsito? Não. Qual que é essa passagem?
Romanos 13, versículos 1 e 2. Né? Cristão, né, vai discutir com o guarda rodoviário? Não, não vai. Porque os magistrados, versículo 3, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Isso aqui inclui outras coisas, né? Por exemplo, a gente vê muitas vezes, e hoje, de uns anos para cá, isso tem ficado mais comum. As pessoas não terem o cuidado de fazerem referências em forma até de zombaria às autoridades do seu país, a começar pelo presidente. Ah, não foi eu que eu elegi? Ah, então esse é isso, esse é aquilo, esse é aquilo, esse é aquilo. Né? Parece que está falando do Zé da esquina, certo? Mas é certo isso? Não, é errado. O cristão deve respeitar as autoridades. Isso não tem a ver com viés político partidário. Não importa quem está lá no poder. Foi eleito? Foi. Ah, não foi. Bom, mas está lá no poder? Tá. Então se está é porque Deus permitiu. Então naquilo que ele pedir, que não for contrário ao que Deus pede, vou honrar. Né? O dia que eu estiver lá adiante, olha, excelentíssimo senhor, fulano de tal. Os adjetivos, quem foi para a escola aprendeu, não é assim? A menos que o adjetivo seja algo que ofenda a Deus, ele deve ser usado. Então, em suma, esses exemplos todos, eles trazem uma mensagem central. O cristão é uma pessoa que obedece às regras, em qualquer lugar. E Satanás sabe disso. Então, como é que ele vai conseguir perseguir a igreja? Ele sabe que perseguir a igreja usando as pessoas para dizer, você está errado, ele não vai conseguir. Ele tem que criar motivos. Como é que você derruba uma pessoa correta? Criando um motivo. Só desse jeito. Senão você não derruba. E infelizmente a gente já tem visto, né, na era moderna que não é assim tão difícil você criar um motivo para derrubar alguém, para acabar com a reputação de uma pessoa. Hoje tem até um nome, né? Em vez de falar do nome devido, isso é um crime, eles falam, não, eles estão fazendo a desconstrução desta pessoa. Já ouviram esse termo? Né? A desconstrução. E parece assim, tão natural, né? Ah, não, é só política, é uma jogada política. Tá. Que jogada política, gente? É crime. Né? Eu denegrir a imagem de uma pessoa quando essa pessoa não deu motivo. Isso é um crime. E esse crime tem uma origem da mente do diabo. A mente de Satanás. E então Satanás está preparando para os últimos dias tentar acabar ou perseguir a igreja desta maneira, criando o quê? Como fez com Daniel, leis contrárias à vontade de Deus. Daniel obedecia em tudo, então falaram, não, vamos criar uma lei aqui, não pode fazer oração para Deus. Aí pegaram ele. A mesma coisa vai acontecer nos últimos dias. Voltem para Apocalipse 12. Versículo 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher. Então o que o diabo vai fazer? Instigar os homens a criarem leis contrárias à palavra do Senhor. E agora, como é que o cristão tem que agir neste caso? A Bíblia, ao passo em que ela nos ordena obedecer à lei dos homens e respeitar as autoridades, ela também diz que quando a lei dos homens entra em conflito com a lei de Deus, nós devemos obedecer a Deus. O próprio apóstolo Pedro falou isso no livro de Atos. Abram lá comigo, por favor. Atos. Capítulo 5. Conta a história que os apóstolos de Cristo estavam pregando
anunciando o evangelho de Jesus em Jerusalém. E os fariseus não ficaram nada contentes. Por quê? Porque o evangelho tem a ver com a morte de Jesus. E quem é que tinha matado Jesus? Eles. Então, ao pregarem o evangelho, acabava que ficava evidente que os sacerdotes eram criminosos. E aí? Então, em Atos 5, versículo 28, o sumo sacerdote falou o seguinte para eles: não vos admoestamos nós, expressamente, que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus é soberano. Então, existem limites estabelecidos para o governo humano, que não podem ser transpostos. Deus não permite. A isso nós damos o nome de jurisdição. O que é jurisdição? Toda autoridade tem a sua jurisdição, que é a área sobre a qual ela tem domínio ou exerce poder. Exemplo: governo do Estado. O governador, ele é governador, por exemplo, no nosso caso, do estado do Paraná. Mas se ele for para São Paulo, ele é só mais um brasileiro. O prefeito é prefeito da cidade de Curitiba, e só em Curitiba. O juiz é juiz da comarca da cidade tal. E ele julga os casos que são daquela região. E só. Se ele sai dali, em outras comarcas, ele não é considerado o juiz, se ele não for nomeado para lá. Ele é só um cidadão. E assim por diante. Qual é a jurisdição da lei dos homens? A jurisdição da lei dos homens, ela abrange os homens. O nosso cotidiano, as nossas relações civis, eu com o meu próximo. Tudo que tem a ver com o meu próximo, o homem pode legislar. Por exemplo, vamos colocar uns exemplos, porque daí fica mais claro, né? Aqui dentro dessa cidade, pode matar? Não pode matar. Isso tem a ver com o próximo. Pode roubar? Não pode se roubar. Então isso tem a ver também com o próximo. E assim por diante. Tudo que diz respeito ao meu próximo pode ser legislado. Agora, o que não se pode legislar? Por exemplo, determinar qual é a tua religião. O Estado pode determinar? Aos olhos de Deus? Jamais. Embora alguns estados façam. Hoje em dia no mundo, né? Tem alguns países onde você vai e isso acontece. Mas Deus permite? Não. Estado teocrático. Há quem fale nisso, né? Não, lá em tal país, o Estado é teocrático. O líder civil também é o religioso. Está errado. E cadê a liberdade do povo? Tá? Aquilo que é de Deus, nós prestamos somente a Deus. Se é para prestar culto, o culto é para Ele, não para o homem. Então o homem não pode legislar sobre o culto. E há outras coisas que Deus repartiu para Ele mesmo. Por exemplo, a forma de cultuar a Deus, quem é que decide? É o homem ou é Deus? É Deus. Há quem tente entrar em confusão com isso aí. Houve uma discussão até no Senado americano, em 1888. Um senador chamado Blair discutiu com um professor de história e pastor chamado Alonso Trevor Jones. Qual era a discussão? Mas e se a tua religião falar de sacrifício de criança? Aí o Estado pode impedir o exercer a tua religião. Falei, claro, porque nesse caso, professa a religião está entrando no campo humano, onde o ser humano pode legislar. Eu não posso, em nome da minha religião, acabar com o meu próximo. A lei vai me impedir de fazer isso, certo? Então, nenhuma lei vai permitir sacrifício de criança. Teve até um caso aqui, acho que no Paraná, há vários anos atrás, né? Sacrificaram, acho que uma criança e tal. O que aconteceu com essas pessoas? Ora, foram presas.
E ninguém alegou a liberdade religiosa. Como? Né? Então existe uma distinção, uma linha de distinção traçada, clara. Né? Aquilo que eu chamo de religião não pode interferir na liberdade do meu próximo. Porque se interferir, aí realmente está fora do escopo. Mas aquilo que Deus separa para si deve ser dado única e exclusivamente para Ele e não para o homem. Entre as coisas que Deus separa para Ele está o dia de repouso, o dia de guarda. E nesse particular, a lei civil, ela já tem avançado sobre o que não pode, em vários países. Por quê? Na Bíblia inteira, seja ela a Bíblia chamada católica ou evangélica, eu falo que tem até um conceito errado sobre isso, né? Não sei se todos aqui sabiam. Quem traduziu as Bíblias para o português? Padres, só padres. E não eram desviados. Por exemplo, a Bíblia mais famosa na língua portuguesa é a Bíblia traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Se você for numa livraria e comprar uma Bíblia, a maioria das versões que você vai encontrar são essas. Aí tem, revista e corrigida, revista atualizada, revisada e fiel, tá? Aí põe um adjetivo lá em relação ao que depois se fez, né? Mas a tradução original é dele, de 1569, se eu não me engano. Existem outras? Existem, feitas por outros tradutores. Quem eram? Padres ou monges, né? Então, a Bíblia foi traduzida por padres. Então, não há o que se falar sobre a Bíblia católica e Bíblia evangélica. Qual é a diferença? A Bíblia católica tem 7 livros a mais. Não vou entrar no mérito da questão hoje do porquê eles estão lá, tá? Mas, o que tem na chamada Bíblia evangélica tem igual na chamada Bíblia católica também. Bom, então, posto isso, agora nós vamos para o dia de repouso que Deus pede. Está tanto na Bíblia que se chama católica quanto na evangélica. Em Êxodo capítulo 20. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Paro aqui e faço uma pequena pausa. Se a história parasse aqui, nós bem poderíamos abrir uma discussão sobre este mandamento ser um mandamento que diz respeito à relação entre os homens. Por quê? Não, porque eu posso escolher o dia que eu vou parar de trabalhar, né? Porque é o dia que eu não vou fazer nenhuma obra, tal. Então sobraria uma saída, uma válvula, para eu poder discutir esse mérito. Mas o que está em causa é que no versículo seguinte, nos é dada a razão pela qual se pede a guarda do sábado. Versículo 11. Por quê? Em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Deus tomou para si, segundo a sua autoridade, o abençoar e santificar o 7º dia da semana, o sábado. Detalhe que Deus não se cansa, né? Ele só mostrou como exemplo, ele não estava cansado. Sim, com certeza. Obviamente não há o que se falar sobre Deus estar cansado como nós nos cansamos, verdade. Agora, notem que a questão que está em causa aqui é a autoridade. Porque sempre que há uma lei, essa lei deriva da autoridade de alguém. Por exemplo, a lei do Estado do Paraná deriva da autoridade outorgada para a Assembleia Legislativa do Estado e também o governador do Estado que sanciona o decreto, que sanciona a lei, correto? Agora, nesse caso, quem é que assume a autoridade dessa lei? Deus, o próprio Criador. Então ele não delega essa autoridade para ninguém. Veja que Jesus mesmo ensinou: dai a César o que é de César, o imposto é do governo, mas dai a Deus o que é de Deus. O dia de repouso é de Deus.
E se é assim, Deus não autoriza César a entrar no campo dele. César não tem autoridade de legislar sobre o dia de repouso. Mas aí nós vemos várias tentativas em assembleias legislativas, em câmaras municipais, de se imiscuir na questão que Deus reservou para si. E isso é mais comum do que se imagina. Por exemplo, há poucos anos atrás, no estado do Espírito Santo, uma deputada chamada Janete de Sá propôs uma lei. Qual era a lei? A lei que fechasse tudo aos domingos e tal. E qual era a motivação para a lei? Porque quando você propõe um projeto de lei, nesse projeto você tem que apresentar a motivação. E sabe qual era a motivação dela? A cópia da doutrina de uma igreja. Estava lá, falando assim, porque no domingo, né, Jesus ressuscitou, né, e no domingo é celebrado assim, 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 portanto, também se deve assim, 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 assim. Essa era a proposta. E na época foi para o governador, o Hartung, vetar ou aprovar a lei. Então, meus irmãos, agora nós vamos considerar o ambiente onde nós vivemos. Qual é o dia no qual, via de regra, não se trabalha? Domingo. E por quê? Qual é a motivação? Qual é a intenção? No nosso país há raízes históricas, né, para isso. Vocês pararem para meditar, né, quem conhece um pouco da legislação sabe. A primeira Constituição brasileira foi escrita na época do regime monárquico, foi de Dom Pedro que avalizou. E na primeira Constituição brasileira está escrita, a religião é católica, então era isso. Nós não nascemos como um Estado laico. A Constituição que nos fez um Estado laico, quer dizer, um Estado em tese sem religião, é a Constituição de 1988. Aquela que é atribuída, né, a Ulisses Guimarães, falecido Ulisses Guimarães, o vovô que queria ser presidente, né? Era bem velhinho lá, participou da campanha. Então, o que acontece? É uma lei com motivação religiosa. E uma coisa que quem é da área jurídica sabe, na hora de se interpretar a lei não pode ter outro sentido que seja diferente da intenção do legislador. Vou trocar isso em miúdos para ficar fácil, né? Quando, por exemplo, a mãe fala assim, não quero que você vá lá fora para não sujar o pé. Qual é a intenção da mãe? A intenção é que o pé fique limpo. Então, como é que eu vou entender essa ordem? Ora, eu não devo ir lá fora. Mas eu não devo ir lá fora por quê? Para que meu pé não fique sujo. Não é por outro motivo. Amanhã eu não posso chegar e dizer, não, a mãe falou que eu não posso ir lá fora porque lá fora faz frio. Era essa a intenção da ordem? Não era a intenção da ordem. A lei só pode ser interpretada de acordo com a intenção do legislador. Ora, se a motivação de uma lei que determina o domingo como dia para não se trabalhar, ela é religiosa, então está aqui uma evidência de que o Estado está entrando onde ele não deveria. E se o dia fosse o sábado, só para te favorecer? Errado, do mesmo jeito. Não compete ao Estado definir dia de repouso por motivo religioso. Ele pode definir por outros motivos. Porque é necessário se descansar. Porque a pessoa não pode trabalhar 7 por 24, ou 24 por 7, né? 24 horas, 7 dias por semana. Porque ele tem que ter um descanso. Mas quando muito nesta matéria seria sábio, por exemplo, o Estado dizer, deve haver um descanso dentro do período de cada 7 dias, exemplo. Essa é uma lei sem viés religioso. Por quê? O muçulmano descansa na sexta. Outro descansa no domingo, outro descansa no sábado. Bom, cada um escolhe. Mas o Estado não vai legislar. Isso é o certo. Mas a Bíblia diz que o dragão vai perseguir a mulher. E o dragão sabe que a mulher que obedece à palavra, ela está guardando um dia, aquele pedido por Deus, o sábado.
E o que o dragão vai fazer? Vai fazer com que guardar o sábado se torne um pecado. Se torne uma transgressão da lei dos homens. E quando isso acontecer, o dragão estará perseguindo a igreja. Agora, como é que é a voz do dragão? Por que a Bíblia representa Satanás como um dragão? Isso tem a ver com o modo de agir. Se Satanás fosse pintado como um cordeirinho, o que vocês iam pensar? Ele é mansinho, ele é bom, né? Ele entende a gente, se a gente explicar vai ficar tudo fácil e tal. Agora, quando ela pinta como um dragão, a gente entende o seguinte, não tem conversa. É intolerância total. Ele vem para destruir, vem para matar, certo? Isso quer dizer o seguinte, irmãos, a punição consequente das leis não vai ser uma punição, uma medida muito branda, do tipo, não, se você quiser não obedecer a lei, tudo bem, pague aí uma multinha de 10% e está tudo resolvido. A multa de trânsito tem isso, né? Por exemplo, vou colocar o carro em nome da empresa, aí não vai ponto para minha carteira, mas eu pago a multa em dobro. Prefiro pagar para não me incomodar, coloco o carro em nome da empresa. Essa é uma penalidade relativamente branda. Por quê? Ora, eu não vou ficar sem o meu direito de dirigir, desde que eu pague por isso, né? Agora, se nesse particular o governo fosse como um dragão, nós poderíamos ter leis como, por exemplo, atingiu 20 pontos na carteira, vai preso. Aí você ia falar, poxa, mas a punição está em excesso em relação ao crime, não é? Um crime de ter 20 pontos na carteira, às vezes, deu um descuido, tá? Aí por um descuido ele vai ser preso, vai ficar lá junto com o bandido que matou, que assassinou e tal. Entende? Mas essa seria a voz do dragão por parte do governo, né? Quando a punição, ela mostra uma intolerância, uma excessividade. É aquilo que o dragão faria. O que o diabo vem fazer? O dragão vem fazer. Vamos ver? João capítulo 8. Verso 44, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. O que o diabo quer fazer? Quer matar. Então, o que o diabo mais ama é a tal da pena de morte. Se há uma coisa que agrada o diabo é a pena de morte. Por quê? Porque ele acaba com a vida do ser humano que Deus criou. Entenderam? E se a pena de morte for aplicada por um crime leve, melhor ainda no conceito dele, né? Esse é o dragão agindo. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então o que acontece? Vão haver penas fortes, né? As pessoas vão ser condenadas à morte por quê? Porque não estão em harmonia com a lei humana do dia de repouso. Pastor, está exagerando, nunca vai acontecer e tal. Será? Em linguagem simbólica, a Bíblia revela exatamente isso em Apocalipse, capítulo 13. Dê uma olhadinha lá. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Olha aí uma lei religiosa. Não adorou a imagem da besta, morre. Meus queridos irmãos, aí voltamos para a resposta à pergunta inicial do texto, do tema aqui do sermão. Pergunta proposta foi: como o dragão persegue a igreja?
A resposta é: Satanás persegue a igreja através de leis contrárias à vontade de Deus, especificamente contrárias ao sábado. Agora, sem rodeios, haverão leis muito severas impondo a observância do domingo, mais do que existem hoje. Hoje as leis são brandas e quando existem não são cumpridas. É mais ou menos como a lei do cinto de segurança, sempre existiu. Mas até a década de 90 ninguém se preocupava com isso, porque ninguém cobrava. Não era assim? E aí começaram a cobrar, multar e tal, aí acabou, aí todo mundo passa o cinto, começa a usar. Então o campo já está sendo preparado. Hoje em dia, quem não trabalha no sábado já tem dificuldade de encontrar emprego. Tem ou não tem? Por quê? Porque o dia onde não se trabalha, via de regra, é o domingo. O empregador, a empresa que quiser contratar um funcionário para trabalhar no domingo, ele arca com um ônus. Qual é o ônus? Ele paga o dobro, 100% sobre a diária. Essa é uma penalidade imposta para se fazer uma pessoa trabalhar no dia em que não se queria que você trabalhasse. Por que você tem que pagar 100% a mais só no domingo e não em outro dia? Por exemplo, quem trabalha em shopping, né, recebe, porque o shopping não fecha no domingo, ele recebe o dobro. Então, irmãos, vocês comecem a observar que é o seguinte: o cenário ele já está sendo formado e há décadas, não é de hoje nem de ontem. Então ninguém está falando fábulas aqui. O que eu estou falando são coisas que estão acontecendo, que vocês têm visto e que às vezes até já se habituaram a ver, só que às vezes não tinham ligado os pontos, certo? Para entender onde vai desaguar isso aí. O riachinho encontra com o ribeirinho, que encontra com outro rio, que encontra com outro maior e finalmente forma o grande rio Amazonas e deságua no mar. É assim que os eventos se processam. Mas por que então que ainda não desatou a crise? Sabe por quê? Porque o povo de Deus ainda não está pronto também. Satanás ele ainda tem acesso ao céu, né? Porque ele pode nos acusar. Quem aqui está sem pecado? Levante a mão. Né? Quem aqui está sem pecado? Né? Então o que acontece? O diabo ainda tem do que nos acusar. Mas Deus vai nos levar a um ponto onde o diabo não tenha mais do que nos acusar. E quando ele não tiver mais, aí sim, o diabo vai ser lançado na terra. Quando o diabo for lançado na terra, não tendo outra coisa que fazer, vai instigar os homens a aprovarem leis severíssimas contra os guardadores do sábado. Então, a partir desta meditação de hoje, nós conseguimos entender duas coisas. Primeiro é a nossa agenda pessoal. A nossa agenda pessoal diz respeito à nossa comunhão com Deus. O que deve acontecer? Deve aprofundar. Nós temos que caminhar rumo a esta meta, sermos irrepreensíveis, andarmos segundo toda a vontade de Deus e de Jesus. Nós só podemos nos comparar com o nosso próprio progresso, caso nós sempre obedecêssemos. Nesse particular, eu não devo olhar para o lado e, tá vendo? Eu já estou aqui, hein? Né? Você aí, ó. Né? Nesse particular, não. Por quê? E se nós tivéssemos sempre obedecido, será que nós não estaríamos mais na frente? Essa é a ideia. Então é sempre a autoavaliação. Agora, fora a questão da nossa agenda pessoal, nós temos também a questão de abrir os olhos para os acontecimentos. Nós nos despertarmos e também sermos instrumentos para despertarmos outras pessoas. Sabe, às vezes vem aquela rodinha de conversa e o assunto começa a chegar próximo do que estamos falando aqui. Não é hora de você ser o politicamente correto e deixar a baila andar, não falar nada. Não. Quem é a atalaia toca a buzina. Você sabe que o perigo se aproxima? Fale. Olha, gente, o que eu estou vendo é o seguinte: as coisas estão afunilando para isso.
Pode até ser que no você falar vai meio que cortar a conversa. Não importa. A verdade, ela exerce uma influência. Quem aqui não tem uma história para contar do avô, da avó que falaram alguma coisa e que na época parecia não ter sentido nenhum e depois, anos mais tarde, até depois da morte deles, você fala, pô, não é que eles tinham razão? Né? A verdade é assim, ela tem essa natureza, entende? Ou seja, ela é perene, ela sempre permanece. Se alguém falar uma verdade para você hoje, daqui a 5 anos, um anjo de Deus vai te lembrar dela, no dia que você precisar. E aquilo vai te iluminar a mente. Né? É assim. Então seja você um portador da verdade. Mesmo que a verdade seja inconveniente. Essa verdade aqui não é das mais convenientes. Todo mundo gosta de ser portador das notícias que o mundão espera, né? Olha, este ano teremos paz, prosperidade, tudo vai dar certo, vai aumentar o emprego, o salário vai subir e tal, né? Essas notícias, todo mundo quer levar. Agora, apresentar a verdade implica numa cruz. Mas Jesus disse, quem não tomar sua cruz e seguir após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, meus queridos irmãos, fica aí o apelo do Senhor para nós. Quem vai querer colocar a cruz sobre os ombros e falar, Senhor, eu não vou fechar a minha boca quando eu sei que ela tem que se abrir para falar a verdade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de joelhos e falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor venha atuar nas nossas vidas e possa limpar as nossas mentes, os nossos corações, corrigir-nos, a fim de que estejamos irrepreensíveis na Tua presença. Opera na vida de cada um de nós, ó Deus. Com certeza todos nós temos coisas a ajustar. E dê-nos também, Senhor, coragem e ousadia para transmitir a Tua verdade àqueles que não conhecem. Que não olhemos para a nossa vida faltosa, mas sim para o dever que temos de advertir as pessoas. O Senhor determinou que pessoas pecadoras pregassem, e aqui estamos nós. Pedimos a Deus que o Senhor possa nos usar, mas também nos purificar para que o nosso exemplo motive as pessoas a andar no caminho da verdade. Guia-nos, ó Deus, abençoa o Teu povo que se encontra aqui e também que está em qualquer lugar distante assistindo esta mensagem. Fortalece e guia o Teu povo, é o que pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Agora transmitindo o recado para você que nos acompanhou durante este sermão e está convencido pelo Senhor Jesus de que a verdade foi pregada, de que você deve seguir esta verdade. Você que quer estudar mais a palavra, se preparar para amanhã, quem sabe, descer as águas do batismo. Você pode entrar em contato conosco, nós estamos aqui justamente para te ajudar. Vou te passar o número do WhatsApp, tome nota. Fora do Brasil, 55, no Brasil, 41 99509 8425. Você entra em contato, meu nome é Pastor Jairo, tem outros pastores também que vão estar à disposição, dependendo de onde você mora, e vamos fazer o melhor por você. Convido você a continuar nos acompanhando. As mensagens são transmitidas e gravadas pelo canal do YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. As transmissões ao vivo ocorrem aos sábados em 2 horários. 15 para as 10 da manhã é a Escola Bíblica das Crianças e 11 horas da manhã a mensagem do culto. Nós vamos encerrar essa transmissão, mas antes eu gostaria de invocar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida e se você quiser recebê-las, por favor, feche os teus olhos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz.
Amém. Que Deus te abençoe e espero que estejamos juntos em outras oportunidades para estudar a sua palavra. Até lá.